Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Karina toma uma decisão. Ela reúne todos na sala. Karina comenta que não tinha controle sobre a própria vida. Lázaro tenta impedir a costureira de falar. Karina relembra que perante a lei é viúva. Ela anuncia que Deus não aprova a violência. Karen comunica que vai se afastar de todos que a tratam mal. Ela decide deixar de sentir medo. Karina comenta que quer ser feliz. Ela anuncia que decidiu viver a vida da forma que deseja. Karina pede Lázaro em casamento. Ela o deixa abismado. Karina fala para Lázaro que eles podem se casar no civil. Todos comemoram. Karina comenta que não voltará a renunciar à felicidade. Todos se emocionam. Lázaro grita. Ele beija a bochecha de Hermínia. Lázaro agarra a Karina. Ele aceita o pedido dela. Lázaro e Karina rodopiam pela sala. Eles são ovacionados. Lázaro comenta que Karina é o seu grande amor. Manuela não contém as lágrimas. Matias discursa. Gonçalo fica ansioso. Matias segura a mão de Adriana. Ele comunica que vai se casar com a baixinha. Honório reage surpreso. Adriana comenta que já ganhou o anel de compromisso. Todos parabenizam os jovens. Matias comenta que se inspira em Honório e Constanza. Adriana reitera que o amor do pai com a morena é um exemplo para todos os casais. Regina propõe um brinde ao amor. Todos brindam. Gonçalo comenta que também vai iniciar uma nova vida ao lado da noiva. Ele conta as horas para ir ao altar com Regina. Matias comenta que a viúva será uma excelente madrasta. Ele relata que Adriana é maravilhosa, crendo que foi um burro por não ter iniciado uma relação com a baixinha desde que chegou de viagem. Honório propõe outro brinde. Ele comenta que a felicidade está reinando na família. Jerônimo admite que ficou surpreso com a decisão de Karina. A costureira comenta que Renata abriu seus olhos. Karina ressalta que a mocinha sabe viver a vida como ninguém. Manuela deseja que Deus abençoe Renata. A mocinha fica envergonhada com as homenagens. Karina comenta que se casou com Álvaro apenas por gratidão pelo que ele fez por seu pai. Renata sugere que a costureira esqueça o passado. A mocinha comenta que todos devem focar no futuro, reiterando que perdoar não significa esquecer. Carlos e Jerônimo servem bebidas. Renata crê que Karina fará Lázaro feliz. A costureira comenta que a mocinha sempre defendeu a própria felicidade. Jerônimo ressalta que o cupido passou pela bonita. No dia seguinte, Regina começa os preparativos para o casamento. Roberta comenta que a viúva e Josefina sempre se apaixonaram pelos mesmos homens. A invejosa ressalta que Regina e a víbora trocaram de papéis ao longo da vida, pois chegaram a ser esposas e amantes dos ricaços. A viúva reage incomodada com os comentários da invejosa, mas disfarça. Renata e Jerônimo aparecem. A mocinha comenta que vai ajudar Regina a se arrumar. Roberta percebe que a viúva e Renata têm uma grande conexão, mesmo desconhecendo o parentesco, os segue possessa. Josefina desce do táxi. Ela entra na igreja. Josefina analisa o local. Jerônimo comenta que deixará as damas sozinhas. Inês chega. Ela cumprimenta os presentes. Inês conta para Jerônimo que André está melhor. Ela anuncia para o vingativo que vai criar uma fundação chamada Aqui Ninguém Se Rende. Regina comenta que Inês pretende ajudar várias famílias. A sócia do Centro da Esperança revela que falou com Constanza, informando que Adriana e Matias vão se casar. Renata gosta da notícia. Inês comenta que a felicidade chegou para todos. Roberta sorri e pensa em voz alta, comentando que ninguém sabe o que está prestes a acontecer. Marina verifica a temperatura de Severino. Ela comenta que ele ainda não está de alta. Severino sugere que Marina desista de alugar uma casa. Ela revela para ele que voltará para a capital. Severino lamenta. Ele se sente abandonado por Marina. A médica informa ao tio que não pode ficar perto de Jerônimo. Severino comenta que alguém precisa cuidar da sobrinha. Marina promete ao tio que voltará para o interior para dar à luz. Matilde pede para Carlos fechar os olhos. Ele a obedece. Carlos vê Matilde arrumada. Ele comenta que ela está diferente. Matilde conta para Carlos que seguiu o conselho de Elvira. Ele sugere que ela mantenha a essência.
Matilde admite que se sente desconfortável. Ela quase cai devido ao salto alto. Matilde fala para Carlos que quer agradar a Elvira. Ela promete ao noivo que tudo voltará a ser como antes depois que a Dondoca for embora. Carlos beija Matilde. As damas arrumam Regina. Roberta acha tudo uma cafonice. Renata decide pegar um modelador. Inês comenta que Regina sempre fugiu do casamento. A viúva reitera que nunca teve muitos relacionamentos. Roberta crê que Regina não ficou na seca. A viúva informa a invejosa que passou a vida tentando encontrá-la. Roberta acha Regina uma brega. A invejosa decide procurar Renata. Inês segue arrumando a amiga. Renata encontra o colar nos pertences de Roberta. A invejosa inventa para a irmã que encontrou o objeto casualmente. Renata comenta que Roberta não avisou nada. Inês a apressa. Renata adia a conversa. Roberta fica sozinha e se enfurece. Ela comenta que precisa agir contra Renata. Matias se oferece para ajudar Gonçalo. O ricaço arruma o terno. Gonçalo admite para Matias que está nervoso. O bonitão comenta que o pai já não precisa se arrumar. Eles saem. Regina lamenta a ausência de Carla. Inês comenta que a falecida sempre vai abençoar a viúva. Regina crê que decepcionou Carla. Inês a desmente. Ela assegura para Regina que Carla acabaria aceitando Gonçalo. Inês comenta que vê a viúva como uma irmã. Ela se oferece para abençoar Regina. Elas seguem comovidas. Renata encontra as damas desoladas. Ela admira a amizade. Renata comenta que Regina não pode chorar. Todos chegam na igreja. Renata e Jerônimo comentam que os casamentos viraram moda na família. Adriana e Matias pensam na data da cerimônia. Regina aparece. Ela desce do carro. Todos comentam que Regina está esplêndida. Gonçalo recebe a noiva na porta da igreja. Eles tiram uma foto. Selena encontra César. Ele quase não a reconhece. César insinua que Selena deve ir ao casamento de Gonçalo. Ela revela para ele que já não é amiga de Roberta. Selena nota que César está aéreo. Ela comenta que sempre foi usada por Roberta. César passa mal. Selena percebe. César cai duro no chão. O garotão é socorrido. Regina e Gonçalo se reencontram no altar. Todos seguem orgulhosos. Roberta boceja. Inês ri para Isidro. O padre inicia a cerimônia. Regina e Gonçalo se encaram. Roberta deseja sair da igreja. Os casais seguem coladinhos. Renata e Jerônimo levam as alianças. Os noivos trocam os anéis. Gonçalo promete a Regina que vai cuidar dela. Ele também jura a respeitar. Adriana e Matias reagem chorosos. Regina também faz um juramento para Gonçalo. Todos seguram as lágrimas. Roberta olha para o relógio. Constanza e Honório participam do ritual das moedas. Renata segue agarradinha com Jerônimo. Roberta e Matias agradam os noivos. Regina recebe a hóstia. Gonçalo também. Regina e o ricaço unem as mãos. As freiras aparecem. Entre elas, Josefina disfarçada. A víbora canta. Gonçalo acha a voz familiar. Ninguém desconfia de Josefina. Renata elogia a cantora. Gonçalo continua com uma pulga atrás da orelha. Josefina não desafina. Ela se inspira em uma atriz e cantora chamada Rócio. Augusto comenta que Marina o decepcionou. Ele a chama de covarde. Marina comunica para Augusto que jamais faria algo de errado para separar os pombinhos. O vilão volta a propor uma aliança para a médica. Marina recusa a proposta de Augusto. Ele comenta que não vai se dar por vencido. Marina informa para Augusto que sabe perder. Ela o chama de incoerente. Marina sugere que Augusto deixe Renata em paz. Ele segue inflexível. Augusto comenta que Marina pode procurá-lo caso mude de ideia. O padre pede para Deus abençoar os noivos. Ele encerra a cerimônia. Os noivos concluem o casamento. Gonçalo dá um beijão na esposa. Os aplausos seguem altos. Josefina os observa. A madre elogia a voz da víbora. Josefina decide colocar o plano em ação. Ela sai sem ser vista. Regina e Gonçalo unem as testas. Eles saem da igreja. O clima de felicidade segue reinando. Gonçalo não para de beijar Regina. Josefina grita. Ela comenta que os recém-casados jamais serão felizes. Josefina se prepara para cometer uma loucura. Todos se assustam. Josefina dispara. Ela atinge Regina. Josefina segue louca. Ela dispara contra Gonçalo. Roberta se aflige. Josefina dispara em Regina novamente. Todos ficam fora de si.
Josefina comete o massacre. Há uma grande gritaria. Os convidados gritam por uma ambulância. Josefina atira para o alto. Ela tenta fugir. Jerônimo e Honório correm dispostos a alcançar a víbora. Renata pensa no pior. Roberta se preocupa com Gonçalo. Matias desaba. Josefina ameaça o taxista. Ele acelera. Honório e Jerônimo entram no carro. Renata ressalta que Gonçalo não pode morrer. Ela apressa Adriana. A baixinha consegue chamar as ambulâncias. Isidro e Inês pensam que Regina faleceu. Todos seguem cercando Gonçalo. Josefina exige que o taxista pegue um atalho. Honório segue na cola da víbora. O taxista tenta acelerar. Honório continua disposto a pôr um fim nas maldades de Josefina. Ela percebe que pode ser pega. O taxista quase bate. Josefina tenta fugir a pé. Ela dispara. Jerônimo se esquiva. O vingativo alcança Josefina. Uma viatura se aproxima. Jerônimo comenta que chegou a hora de Josefina pagar por todos os crimes, incluindo o assassinato de Rafael. Honório relembra que a víbora quis eliminar Constanza. Josefina é presa. Jerônimo e Honório ficam aliviados. César chega no hospital. Selena conta para o médico que o garotão desmaiou do nada. Gonçalo e Regina são colocados nas ambulâncias. Inês pede para Renata acompanhar a viúva. A mocinha anuncia que ninguém vai morrer. Constanza também pensa positivo. Matias ressalta que não vive sem Gonçalo. Ele comenta que o pai é o seu alicerce. Matias reitera que quer dar muitas alegrias para Gonçalo. Ele relata que Josefina não pode vencer. Roberta sente remorso. Ela comenta que não sabia que Gonçalo ficaria machucado. Roberta ressalta que o ricaço foi a sua figura paterna. A invejosa reitera que Josefina passou dos limites. Roberta jura que ama Gonçalo. Renata exige um parecer do socorrista. Ela comenta que não pode perder Regina. A viúva acorda. Regina fala para Renata que não entende o motivo de tanto ódio. A mocinha pede para a viúva não se alterar. Regina pergunta por Gonçalo. Renata inventa que o ricaço está bem. Ela exige que Regina lute pela vida. A viúva jura que não fará grande viagem. Regina comenta que precisa de toda a família ao seu lado. Renata confessa que vê a viúva como uma mãe. Regina admite que também ama a mocinha. Elas trocam declarações. Lázaro e Carina iniciam os preparativos para o casamento. Ele a promete que vai se encarregar de tudo. Lázaro fala para Carina que Marina pode realizar os exames pré-nupciais. A costureira teme que Renata se incomode. Lázaro despreocupa Carina. Ele sugere que ela prepare o vestido de noiva. Lázaro se sente um sortudo por ter Carina. Ela comenta que ele é o melhor do mundo. Lázaro se acha feio. Carina o chama de lindo. Ela beija Lázaro. Regina vai para o centro cirúrgico. Renata não consegue entrar no quarto. Ela vê Gonçalo passando. Todos voltam a gritar. Roberta comenta que só Gonçalo a ama. Renata controla a irmã. Ela fala para Roberta que elas seguirão juntas. Renata também ampara Matias. O trio se abraça. Jerônimo liga para Renata. Ela descobre que Josefina foi presa. Jerônimo anuncia que a víbora terá o castigo que merece. Renata confessa que os recém-casados estão em estado grave. Matias se descontrola mais uma vez. Jerônimo decide ir para o hospital. Renata une os irmãos. Roberta continua aos prantos. Todos temem perder Gonçalo. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça. Matilde segue tentando se equilibrar. Elvira comenta que a nora está belíssima. Ela ressalta que Matilde precisa aprender a ter bons modos. Elzira pede para a empregada andar com um livro na cabeça. Lázaro e Carlos veem tudo. Matilde não se consegue equilibrar e derruba o livro. Carlos comenta que a noiva é paciente e determinada. Lázaro ri da irmã, insinuando que o conteúdo do livro jamais entraria na cabeça de Matilde. Adriana e Constanza encontram Selena no hospital. A jovem descobre que Josefina cometeu um massacre. Selena revela para Adriana e Constanza que César chegou no hospital inconsciente, ressaltando que ele passou mal do nada na lanchonete. A jovem comenta que não soube responder os questionamentos
questionamentos do médico acerca da saúde do garotão. Adriana comenta que César estava desmaiando com frequência. Os médicos tentam salvar a vida de Gonçalo. Eles seguem na cirurgia. Os médicos comentam que o estado de Gonçalo é gravíssimo. A cirurgia demora. Regina também é operada. César acorda e vê Selena. Ele fala para ela que está melhor. César pergunta o que aconteceu. Selena comenta que o garotão passou mal e desmaiou. César não se lembra de nada. Selena tenta acalmá-lo. César sente enjoo. Selena sugere que o garotão espere o diagnóstico antes de se assustar antecipadamente. Adriana anuncia para todos que César também está no hospital. Renata comenta que uma desgraça nunca vem sozinha. Roberta anuncia que Matias está tentando ver Gonçalo. Josefina encontra o delegado. Ela se recusa a depor. Josefina exige a presença de um advogado. O delegado manda a víbora para a cela, pois a assassina tem o direito de manter silêncio caso esteja desacompanhada. Josefina comenta que não pode ficar presa por muito tempo. Elvira relata que Matilde tem classe, mas comenta que a empregada precisa se soltar ainda mais. A Dondoca revela para Nora que todos respeitam as moças refinadas. Elvira segue tentando ensinar Matilde a se portar. Carlos presencia a cena. Ele interrompe Elvira. Matilde comunica para Carlos que está bem. O galego comenta que a noiva não precisa se sacrificar por regras bestas. Carlos comunica para Matilde que adora a essência dela. Elvira pede para o filho se retirar. Carlos chama a mãe de controladora. Elvira ressalta que precisa continuar com a sua missão. Constanza e Honório tentam apurar como Josefina sabia o local do casamento. Eles desconfiam de Roberta, mas ficam calados. Renata confessa para Jerônimo que sente vergonha da mãe. Ele assegura que a víbora não voltará a atacar. Matias comenta que Josefina destruiu a sua família. Ele admite que está disposto a eliminá-la. Adriana comenta que Matias não é um assassino. Os médicos aparecem e anunciam que a bala não atingiu o órgão vital de Regina. Os preocupados descobrem que a viúva vai se recuperar. Roberta não gosta da notícia. Os médicos anunciam que Gonçalo está muito mal. Ele sugere que se preparem para o pior. Todos ficam arrasados. Renata discute com o doutor. Ela comenta que ele é pago para salvar vidas e quase o agride. Jerônimo segura Renata. O doutor comenta que a bala segue alojada em Gonçalo. Ele anuncia que nada é definitivo. Jerônimo pensa em procurar outro médico. Todos ressaltam que Gonçalo não pode partir. O médico avisa que o ricaço seguirá na terapia intensiva. Matias e os demais decidem esperar. Constanza não para de chorar. Renata diz para Jerônimo que não vai perder a fé. Matias tenta pensar positivo. Roberta pensa em voz alta. Ela comenta que Josefina não é confiável, pois ocultou uma parte fundamental do plano. Roberta ressalta que a víbora falhou mais uma vez, pois Regina já não corre perigo.